Você tem batido suas metas? Não? É uma péssima notícia. Você tem batido? Que tal se você pudesse ainda superar as suas metas? É sobre isso que eu quero falar para você. Como atingir, como bater suas metas? Fica comigo, eu sou Gregório Ventura. Olá pessoal, eu quero falar para você hoje sobre como você pode bater metas. Trazer para você que existe uma metodologia, existe algo em torno daquelas pessoas que atingem metas. A minha vida inteira eu trabalhei com metas. Desde jovem, por onde que eu passei, eu sempre me interessei pelo tema das metas. Sempre trabalhei a minha vida com metas. Fui gerente comercial de grandes empresas, onde eu traçava metas para a minha equipe, onde eu traçava estratégia, acompanhava, consegui ganhar muitas premiações como profissional, como gestor, atingindo metas. Ajudei meus vendedores a ganhar muita premiação na minha própria vida pessoal. Basicamente, as coisas que eu tenho, que eu conquistei, aonde eu consegui chegar, fui planejando minhas metas, meus objetivos de vida. Um deles foi este objetivo de ser consultor, de ser treinador, de ser um grande palestrante, de poder contribuir com a vida das pessoas. Eu tracei, assim que eu saí da faculdade, 10 anos para que eu pudesse abrir a minha empresa. Exatamente com 10 anos eu consegui fazer isso. Então, eu diria para você que o planejamento ele é fundamental para você que quer atingir metas. Existem duas palavras-chave que eu vou trazer para você. Primeiro é estratégia. A estratégia é fundamental. E segundo é atitude. Se você tem estratégia, mas você não tem atitude, não adianta. Por melhor que seja o seu plano de ação, por melhor que você faça uma análise, se você não tem atitude, também não adianta. Agora, se você tem atitude, mas às vezes aquela atitude entusiasmada, eu vou conseguir, só aquela coisa do vou conseguir, mas você não tem estratégia, também não adianta. Você pode ter um entusiasmo que é fogo de palha, que não tem análise, que não tem acompanhamento. Então é importante você entender isso. Então eu quero entrar nesses dois pontos com você aqui. A primeira coisa, quando a gente fala em metas, você precisa saber exatamente o que você tem que fazer para atingir suas metas. Você precisa ter o foco das metas, você precisa ter aquele foco de quem, desde o primeiro dia do mês, sabe que recebeu a meta e precisa fazer um conjunto de ações, precisa fazer e executar aquele plano de ação, precisa executar bem aquilo que você precisa fazer para encantar o seu cliente, para agradar o seu cliente, para conquistar o seu cliente, para que você atinja metas. Não existe fora disso daí outra coisa se você de fato não tem uma boa estratégia, não tem esse foco. Então você precisa saber o que você vai fazer para atingir suas metas. Então a primeira coisa, você tem a meta. Como é que essa meta foi traçada? Você, tem um potencial de clientes, você tem um potencial de atendimento. Então você precisa fazer essa análise. Espera ainda. Quantos clientes eu preciso atender para bater essa meta? Quantos clientes eu atendo para conseguir um resultado positivo de venda? Então você vai traçando e fazendo todas essas análises. As ações que você tem feito no mês anterior, nos meses anteriores, tem te dado resultado? Então você vai começando a verificar tudo isso e você vai fazer uma análise do plano de ação, tá? Porque muita gente, eu vejo, as pessoas normalmente começam, chega no final do mês, nos últimos dias, correr atrás da meta e o último dia aquela correria. Não, meta se bate desde o primeiro dia do mês. Escreva o que eu estou te falando. Meta se bate desde o primeiro dia do mês. A meta se bate dia a dia. Tá? É lógico que você tem um sprint final, é lógico que você tem aquela reta final, que às vezes você precisa dar algo mais, mas você não pode deixar tudo para a reta final. Uma das coisas que eu falo muito com a minha equipe, o pessoal que trabalha muito no varejo, no comércio, às vezes os 10 primeiros dias do mês representa mais de 50% da meta. Então, se você não parte com um resultado muito alto, você não consegue segurar esse resultado quando vai chegando nos 15 últimos dias. Então, esse é um ponto importante. Então, o que você precisa fazer? Estratégia. Você precisa ter a estratégia, ter o plano de ação. O que dá resultado? O que não dá resultado? O que tem dado resultado, você tem que mudar rapidamente.
ok? O que dá resultado, você tem que manter e potencializar isso. Então, isso é um ponto importante. Então, por exemplo, se você é um líder, um gestor, você precisa, né, sentar com a sua equipe, discutir com o seu vendedor, discutir com o profissional da sua equipe o que é que pode ser feito para atingir aquela meta. E analisar, e monitorar. Então você precisa planejar o que está dando certo, o que não está dando certo, e você tem que monitorar isso quase que diariamente. Ou seja, você não pode deixar essa coisa avançar muito, né? Você precisa mudar alguma estratégia, mudar algo, fazer algo diferente, né? Porque aquela estratégia não está funcionando. Então, essa metodologia, né, é uma metodologia que você tem que ter o tempo inteiro, na qual eu chamo ela no conjunto de estratégia, né? E esse monitoramento ele é fundamental. Tem gente que recebe a meta e aí ele vai indo, vai levando, não sabe quanto que falta para atingir a sua meta, não sabe se está distante, se está perto, ele não monitora. Aí, de vez em quando, ele olha, tá bom, tá ruim, né? A gente precisa dar mais gás, né? Dar mais gás sem estratégia? Tem que ter estratégia. Pode até ocorrer por coincidência você bater, porque o mercado tá bom demais, mas veja bem, independente se o mercado tá ruim, você precisa ter estratégia para conseguir aquele resultado. Não culpe só o mercado, o negócio. Se o mercado está muito bom, você tem que saber usufruir desse mercado que está bom com ações muito mais agressivas. Então, esse é um ponto muito importante. Você tem feito isso? Então, veja bem, isso é um beabá para você atingir metas. O segundo ponto é a atitude. É o que eu falei, desde o primeiro dia do mês você tem que atingir a sua meta. Que atitudes são exigidas de alguém que quer bater meta? Segundo, a capacidade, a competência, a habilidade de executar as estratégias que foram traçadas. Habilidade é a capacidade de atender muito bem os seus clientes, de entregar muito bem os seus processos que você precisa entregar para bater a sua meta se você não for da área de vendas. Então você precisa ter essa atitude de foco. As pessoas sempre falam, nossa, Gregório, você é focado, quando você quer algo você vai atrás. Porque quando eu tenho aquele foco, eu já sei, né, e já vou traçando as coisas que eu preciso fazer e não me deixa distrair. O grande problema nisso é que muitas vezes as pessoas se deixam distrair por tantas coisas. Você não pode perder o foco da sua meta. Você tem que ter essa atitude de iniciativa, de proatividade, você tem que ter essa atitude, né, de otimismo, de determinação. Porque eu já vi equipes que tecnicamente bonitinho, faz o plano de ação, faz tudo bonitinho, né? Aquele método, né? A metodologia. Mas aí as pessoas não têm atitude, não executam como tem que executar aquele plano de ação. Se você não executar, não vai sair, entendeu? Aquilo que foi combinado, se você não fizer, não vai sair. Vou te dar um exemplo. Tá, foi combinado que nós temos que ligar para os clientes que não vêm na nossa empresa nos últimos 90 dias, vamos tentar recuperar esse cliente, fazer um trabalho legal para fazer esse cliente retornar, ou mandar um e-mail, ou mandar um WhatsApp, alguma coisa nesse sentido. Se você não fizer, quando você olha, as pessoas não fizeram, aí como é que o resultado vai vir, entende? E você olha que equipes que fizeram, que elas conquistaram 30%, 40% daqueles clientes. Então, ou seja, a questão é execução. E execução para atingir meta, ela tem que ser apaixonada. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Com disciplina, com foco. Do contrário, o resto é conversa fiada. O resto é conversa fiada. Né? Em metas funciona assim. Né? Então é preciso ter essa paixão por executar, por fazer as coisas certas. Então aí que está o entusiasmo, né? Aí que está o foco. Não pode ser o entusiasmo, oba, vamos lá, vai acontecer, vamos fazer. Não é um otimismo solto, é um otimismo determinado, focado, que executa aquilo que está combinado, aquilo que tá contratado, né, ali entre você e o seu gestor. Então, para atingir metas, essa atitude ela é fundamental. Então, digo para você, então você precisa ter essa atitude positiva, você precisa ter essa determinação, você precisa ter esse tesão para atingir metas, porque assim você vai chegar lá. Para você que lida com clientes, você tem que o tempo inteiro perguntar, os clientes não estão entrando, por quê? Aí você tem que ter acesso às redes sociais, o marketing tem que fazer ação, a empresa tem que pensar e falar o que nós podemos fazer para reverter isso e entrar com alguma ação, porque aquilo não está funcionando. Mas também tem ações que são da postura ativa das pessoas que estão dentro da empresa. Se você for muito passivo, esperar o cliente chegar até você, esperar as coisas acontecerem, né? Não, você precisa ter uma atitude ativa. Primeiro, você precisa ver, ainda não está dando certo, não está dando resultado, o que eu preciso fazer? Então vai lá, olha a sua lista de clientes, né? Dispara e-mails, dispara posts, né? Faça algo para você atrair o seu cliente, faça algo
né, para você conseguir trazê-lo de volta, um telefonema, uma promoção, algo que você precisa ser feito. Se você trabalha dentro da empresa, né, o que você pode fazer, por exemplo, às vezes você tem uma meta de recebimento, né, para quem que você vai ligar, né, para quem que você vai falar, que estratégia que você pode usar para conseguir receber daquelas pessoas. Então tudo isso tem que ser pensado, tem que ser conversado e tem que agir, né? Tem que entrar em ação. Então esse é um ponto importante. Eu sempre digo isso para as equipes, para as empresas onde que eu dou treinamento, onde que eu dou minhas consultorias. O que a gente pode fazer? Não espere, né? Que ação que a gente pode entrar agora? Então esse é um ponto importante. Tem uma das empresas que a gente fez um trabalho muito bacana, né? Um hospital, e aí a gente percebia, né, que nesse hospital, que é também uma clínica, que as pessoas chegavam e marcavam suas consultas e estavam faltando muito. Então nós criamos uma estratégia de poder ligar para essas pessoas, de poder lembrá-las, né, de mesmo se elas faltassem no dia, a gente tornava a ligar e remarcar, né, ou seja, nós diminuímos em mais de 50%, né, o número de faltantes. Isso afetou positivamente o faturamento e isso começou a ser feito todo mês, de tal maneira que a gente conseguiu diminuir pela metade o número de faltantes. Isso é uma postura ativa, isso é estratégia, isso é acompanhar os números, é focar, é ter atitude. Estratégia e atitude, isso é fundamental para você que quer bater metas. São dicas que, se você fizer, eu garanto para você, você jamais vai ficar sem bater metas. Acredite em você, com estratégia e com atitude a gente chega lá. Vamos bater meta, gente!